Olá, pessoal. Voltando para a nossa aula, né? Continuando. Ainda falando sobre risco, né, nutricional em pacientes hospitalizados. É bem importante a gente frisar essa parte da nutrição, gente. Da nutrição com a enfermagem no paciente hospitalizado, porque é de suma importância, né? Por isso que a gente vai, né, nessa segunda aula, a gente vai ver muita coisa relacionada com a primeira, né? Então, a desnutrição, ela é a perda de massa muscular em pacientes hospitalizados que interfere no progresso do paciente, né? Aquilo que eu disse, maior tempo de internação, piora do quadro clínico, né? Tudo isso, o risco de morbimortalidade, causando grande impacto na qualidade de vida desses indivíduos. E a pessoa pode vir sim chegar a óbito por desnutrição, né? E nós sabemos muito bem disso, né? Então aí mais uma vez, né, eu coloquei aquela fotinha, né, de que é bem impactante, né? A gente vai ver muito isso. Então, pessoal, então a prevalência, né, mais uma vez falando aqui daquela porcentagem, né, de desnutrição no ambiente hospitalar varia de 20 a 50%, né, de diferentes estudos, né, como eu já citei na aula passada, conforme critérios utilizados, né. Alguns pacientes já são admitidos no hospital com desnutrição e outros desenvolvem após a internação. É isso que a gente tem que evitar, né? Aquilo que eu disse sobre terapia nutricional. A gente tem que manter o estado nutricional do paciente ou recuperar e nunca piorar o estado nutricional dele. Com isso, tudo piora, né? Então, aqui, né, isso aqui é mais ou menos uma idosinha, né, com dietinha pastosa e, no caso aqui, o técnico, né, ajudando ela a alimentar, né? Às vezes até eu também, gente, já ajudei muito o paciente a alimentar, muito. Então, assim, isso não é nenhuma, nossa, né? Não é ruim, né? É a gente ser humano mesmo e cuidar, né? Cuidar dos nossos pacientinhos, né? Então, aqui é só alguns dados que eu coloquei. Então, de acordo com o Inquérito Brasileiro de Avaliação Nutricional Hospitalar, o INBRANUTRI, né? Um estudo clássico realizado na década de 90 em hospitais brasileiros foi realizada uma avaliação de 4.000 pacientes internados. Coloquei na década de 90, mas isso se estende, pessoal, até agora no século XXI, viu? Nos anos 2000 também, tá? Avaliação nutricional, né, de 4.000 pacientes internados e constatou-se que cerca de 48% dos pacientes hospitalizados na rede pública apresentavam desnutrição hospitalar. E isso acontece muito, né, pessoal? Infelizmente, assim, o SUS ele é ótimo, eu acredito muito no SUS, só que em muitas cidades a pessoa, né, os governantes realmente tiram da verba do SUS mesmo, sem dó nem piedade, né? Isso aí é o que, o que mais vai acontecer. Então, é onde não tem verba, como que a gente, né, vai ter profissionais suficientes para isso? A gente está vivendo isso agora com o Covid, né? Como que a gente vai ter profissionais, tá faltando insumos, né? O pessoal tá achando jeito até de roubar nessa pandemia, né? Só para vocês terem uma ideia de como tá, né, gente? Assim, eu fico de boca aberta quando eu vejo os noticiários e o povo roubando mesmo da verba da saúde, né, no meio dessa pandemia, né? O Brasil aí com quase 1 milhão de pessoas infectadas e as pessoas aproveitando dessa situação e metendo a mão no dinheiro da verba da saúde, né? Então, em relação a este total, 12% apresentava desnutrição grave
e 35% moderada. Então, o paciente chega até nós, seja na rede pública, pessoal ou privada, muitas vezes ele pode chegar até nós já com desnutrição, né? Apresentando já quadro de desnutrição, ou então ele ficar desnutrido, mas isso não pode acontecer. A gente sempre tem que pensar, manter ou recuperar o estado nutricional do paciente, né? Frente a esses dados, né, a gente pode destacar que a desnutrição e os desvios nutricionais ocasionam a redução da imunidade, aumentando, portanto, o risco do paciente dentro do hospital contrair infecções, contrair alguma bactéria hospitalar, né? Tudo isso acontece, né? Hipoproteinemia, né? Que é a perda de proteína, edema, bem como a redução de cicatrização de feridas, aumento e tempo de permanência, né? Consequentemente, aumento dos custos hospitalares, seja pelo plano de saúde, seja particular, seja pela rede pública, né? Entre outras consequências. Que tem uma foto também, vou aumentar o zoom aqui. Aqui demonstra muito, né, gente? Um paciente, tadinho, que tá bem desnutrido, né? Então, aqui, consequentemente, a gente vai, se ele não tiver conseguindo ingerir por via oral, vai ser passada uma sonda nele, além de acesso periférico com soro, né? Aumentar o volume aí de o volume hídrico dele, né? De hidratação venosa e tudo mais. Além, se por acaso ele não conseguir alimentar por via oral, da dieta interal, né? No caso, pela sonda, mas de um jeito ou de outro, a gente tem que nutrir esse paciente, né? Temos que nutrir. Então, segundo Weitzberg, que é um livro, né, de nutrição, existem vários aspectos que interferem diretamente na aceitação da dieta, né, como a gente já havia falado na outra aula. Então, consequentemente, isso vai alterar o peso, o tempo de internação, o que pode acarretar uma desnutrição intra-hospitalar, que é a desnutrição dentro do hospital. É o que a gente mais tem que evitar. Então, algum desses fatores que a gente já falou, né, até na aula passada, são as patologias, inapetência, né, que é a falta de apetite, não conseguir, não ter vontade, né, falta de paladar, inabilidade da ingestão de alimentos, no caso a disfagia, não conseguir mastigar e engolir, né, ou má absorção, né, e o próprio ambiente hospitalar mesmo que causa isso no paciente, né? O próprio ambiente hospitalar, o paciente saiu de casa, tá no ambiente hospitalar, já muda totalmente a visão dele de tudo, né, pessoal? Já muda tudo. Então, assim, já sai de casa, por mais que em casa ele não tava com uma condição social bacana, mas só dele ir para um hospital e tá lá com acesso e tudo mais, e tomando medicação, e, né, e tudo já muda completamente o psicológico desse paciente. Então, por isso, vamos ter mais empatia, mais paciência por esses pacientinhos, gente. Então, as situações de risco nutricional, né, além da ingestão diminuída, da restrição da oferta de água, mas isso aqui pode ser também paciente com insuficiência renal, né, que já tem a redução hídrica deles, né, instabilidade hemodinâmica, como eu disse, né, é o paciente que está com drogas vasoativas, que está entubado, que está sedado, né? Então, assim, realmente não vai ter como nutrir esse paciente, né? Não terá como nutrir até ele ficar estável novamente, né? Pelo diminuir a sedação, né? Diminuir um pouco das drogas, aí a gente consegue nutrir esse paciente. Diminuição da absorção, mas isso a gente vai em nutrição interal, que a gente vai ser no próximo sábado, eu vou falar melhor sobre isso, né? Diminuição da absorção e interação farmaconutriente. Então,
tem muitas medicações que interferem nos nutrientes, por exemplo, quando o paciente está tomando muito antibiótico, por exemplo, ceftriaxona, claritromicina, Meronem, né? Então, assim, ele vai dar uma diarreia, nossa senhora, que vocês nem imaginam. Então, assim, isso aí é uma interação de fármaco-nutriente, né? Por quê? Porque o medicamento, ele interfere diretamente na microbiota do intestino desse paciente, né? Então, é isso que vai causar. Então, com certeza, ele vai ter uma disfunção intestinal e vai ter uma diarreia, isso é certeza. Paciente que toma antibiótico ali no mínimo 10 dias, né, no hospital, por isso que a gente tem que aumentar a oferta calórica desse paciente, o aporte calórico desse paciente, calórico e proteico, né, desse paciente, ele vai ter diarreia, ele vai ter essa interação aí de fármaco e nutriente. Então, pode ser dada, né, pela dificuldade dos profissionais de saúde em atender todos os pacientes em relação ao cuidado nutricional. Então, assim, realmente aqui em Goianésia, por exemplo, eu consigo, né, lidar lá com o Hospital São Carlos e tudo mais. Eu consigo, mas em muitos hospitais de grande porte, em Brasília, Goiânia, tem vários nutricionistas, né, em um hospital só, porque somente uma não iria conseguir atender a todos, né, a demanda de todos, né. Então, acabaria que isso causaria um prejuízo ao quadro nutricional de vários pacientes, né? Não somente a equipe de nutrição, gente, a de enfermagem também. Então, por isso que às vezes, né, só duas técnicas por plantão não é suficiente, tem que chamar outra, né, para atingir, para atender, conseguir atender todo mundo, né? Então, levando a falta de avaliação nutricional e o acompanhamento desse paciente, o que pode contribuir para a desnutrição, né, do paciente. Mas isso aí é em casos extremos, né, pessoal? Assim, caso realmente onde não há nutricionista e a nutricionista não consegue abranger, não consegue atender a todos, né? Então, sendo assim, um parâmetro isolado, né, não caracteriza a condição nutricional do indivíduo. É necessário empregar uma associação de vários indicadores, né, para melhorar a precisão e a exatidão do diagnóstico nutricional desse paciente, né? Então, por isso que acontece a triagem nutricional, né? Que a equipe de enfermagem, por isso que tem que ter, né, gente? Por isso que hoje, assim, quem é profissional da saúde é muito difícil ficar sem emprego, porque a procura é muito grande e as doenças nunca vão acabar, nunca. As doenças nunca vão acabar, nunca, pessoal, nunca vão acabar. Então, sempre vai existir. Então, aqui é um paciente de leito de UTI, né? Até essa bomba de infusão aqui, não sei se vocês já conhecem. Essa é mais antiguinha, que a gente usa aqui na UTI é diferente, né? Eu não vou explicar como, como arrumar ela, como colocá-la para funcionar, né? Porque vocês têm que ver na prática como programa ela em relação à medicação, né? Porque tudo é passado pela bomba, né? Todos os equipos é ligado no frasco e ligado na bomba, isso na UTI, né? No caso, enfermaria, apartamento, geralmente é gravitacional, né? Por gotejamento. Mas na UTI a gente somente usa bomba de infusão para tudo, né? Tanto para dieta quanto para medicação, dieta interal, quanto para medicação. Então, segundo a análise ainda, né, daquele estudo que eu citei do livro, permite sugerir que os pacientes com um período de internação maior do que 15 dias apresentam maior risco nutricional, pois perderam mais peso, né? E, consequentemente, ocorreu alteração do IMC, que é aquele cálculo que eu ensinei para vocês, né? Que é o percentual de peso
né, que é a perda de peso, e os parâmetros bioquímicos. Né, os parâmetros bioquímicos, no caso, são os exames, você teve alteração nos exames e tudo mais, embora não seja o suficiente para serem considerados desnutridos. Então, gente, tem pessoa que fica, por exemplo, na UTI 2, 3 meses, né? E a gente consegue, ou eu consigo recuperar o estado nutricional dele ou manter, né? Mas eu nunca consigo, eu não deixo o paciente desnutrido, né? Nem posso, né, gente? Nem posso. Então, assim, às vezes ele fica 2, 3 meses porque foi um paciente que foi entubado, sedado, né? Foi traumatismo, ou porque deu um AVC, né? Ou porque é um paciente de pós-operatório. Então, é um paciente que já ficou entubado, então ele já ficou ali 2, 3 meses na UTI, e aí até ele se recuperar, né? E aí com dieta integral, aporte calórico que ele precisa, né? A gente já consegue com que esse paciente jamais fique em risco nutricional e chegue à desnutrição, né? Por isso que é importante a gente ter sempre, eu digo, uma equipe multi em cada hospital, né? É muito importante. Então, os pacientes na admissão hospitalar, nesse estudo, né, estavam com MC adequado, podendo ter colaborado com o resultado encontrado, e manteve-se adequado durante a internação, sugerindo durante esse período que houve o acompanhamento com a nutricionista, né, que houve o acompanhamento nutricional. Então, assim, não somente do nutricionista, né, pessoal, de toda a equipe de enfermagem também, de estar observando o que está acontecendo com o paciente, tá anotando claramente no prontuário, tudo isso, né? Então, assim, é um trabalho em equipe, né? Totalmente em equipe. Então, o que fortalece, né, a importância do nutricionista e de uma equipe multiprofissional, no caso de médico, fisioterapeuta, enfermeiro, o técnico de enfermagem, né? Desde o momento da internação desse paciente, podendo sim haver uma efetiva promoção da recuperação da saúde desses pacientes por melhorar o prognóstico e diminuir o tempo de internação e os custos hospitalares, né? Aquilo que eu disse, quanto maior e melhor a recuperação, mais rápido o paciente vai para casa, né? Melhor será a recuperação dele, né? E melhor é o tratamento. Então, não adianta, mais uma vez eu volto a repetir, vocês só fazerem lá o que está prescrito de medicamento. O paciente tem que alimentar, gente. Ele precisa alimentar. Se ele não alimentar, ele não vai recuperar o estado nutricional dele, vai piorar o quadro clínico dele. Então, assim, não é somente a minha responsabilidade. A responsabilidade é de toda a equipe, né? De toda a equipe. Aqui a gente fornecendo, né, alimentação para o pacientinho, né? E ele contentinho. Quem não é contente em comer, né, pessoal? Quem não gosta, né? É assim, mas a gente encontra, né? Tem muitos pacientes idosinhos, tadinho, que realmente você tem que insistir muito, tem que ver o que gosta, tem que ter muita paciência, passar uma suplementação, porque eles são mais difíceis mesmo. Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos, né, que é o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e a legislação nacional do Brasil contemplam a nutrição como requisito básico, gente, né, para a promoção e proteção à saúde. Tanto é que em saúde pública, eu não sei se vocês já tiveram aula, tem vários programas de saúde pública relacionados à nutrição do paciente, né? Então, assim, várias campanhas relacionadas à qualidade de vida da população em geral, né? Não somente de um determinado paciente, mas da população, de uma comunidade em geral. Então, o crescimento e o desenvolvimento humano interferindo na qualidade de vida e cidadania, tanto no plano individual, né, como assim, de uma pessoa, como coletivamente, como na comunidade,
na família onde esse indivíduo vive, né, e convive, né? Então, ao Estado cabe respeitar, proteger e facilitar a ação dos indivíduos e comunidades em busca de capacidade de se alimentar de forma digna, né? Comparando para que todos possam ter uma vida saudável, ativa, participativa e de qualidade. Então, o Ministério da Saúde, aqui voltando um pouco para a saúde pública, o Ministério da Saúde já criou e cria, né, vários programas de nutrição, de distribuição de cestas básicas, né? A gente vê muito isso aqui em Goianésia. Merenda escolar está incluído, até a alimentação dos pacientes que estão hospitalizados no hospital municipal, que fica na UPA, né? Realmente eles têm todas as refeições. Às vezes, né, pessoal, a gente não sabe se está bem balanceado ou não, né? Se tem nutricionista, se ela avaliou, como é que está sendo isso, mas que realmente existe vários programas do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, em relação à qualidade de vida das pessoas, existe, né? E o governo, no caso, a OMS, ela sempre cria programas, né? O SUS sempre cria programas para quê? De medidas preventivas, né? Medidas preventivas primárias para que a pessoa não chegue até a doença, né? Não chegue até a doença para que ela não chegue até o hospital, né? Dando essa qualidade de vida para ela. Essas academias que nós vemos, né, nas praças é um exemplo, né? A distribuição de cestas básicas, as feiras, né, gente? As hortas que a gente vê nas esquinas. Então, isso tudo é para contribuir. É claro que as hortas e a feira nós temos que comprar, né? Mas é tudo um jeito, né, até das pessoas, todo mundo em geral, né, não somente das pessoas que são mais carentes, ter uma, quali- uma atenção maior, uma qualidade de vida maior. Então, assim, um direito de aquisição, né? Então, assim, é um meio e é ótimo, é maravilhoso. Adoro ir na feira, adoro comprar produtinhos da horta. Para mim, são os melhores, né? Então, o governo, por vários programas, eles já criam essas medidas preventivas para quê? Para que a pessoa tenha uma qualidade de vida, não somente a pessoa, mas também o meio onde ela vive, família, comunidade, né? O meio onde ela vive, isso envolve também saneamento básico, água potável, né? Tudo isso, o meio onde ela vive para contribuir com isso, né? Como essa medida preventiva primária para que o paciente não chegue ao estado da doença para ser hospitalizado e maior custos hospitalares. Então, o estado nutricional saudável, ele reflete no equilíbrio entre a ingestão balanceada de alimentos e o consumo de energia necessário, né, para manter as funções diárias do organismo, né? Quando algum fator interfere em qualquer etapa desse equilíbrio, o estado de desnutrição pode emergir. Então, então a gente tem que alimentar de acordo com o que a gente gasta, né? De acordo com o nosso gasto energético, de acordo com a nossa taxa de metabolismo basal. Mas isso quem calcula sou eu, né? Mas assim, uma dieta, no mínimo, que você deve ofertar para um paciente que está em dieta via oral, no hospital, por exemplo, mulheres, né? No mínimo é desculpa aqui, pessoal. No mínimo é 1.500 calorias a 1.600 calorias e para homens chega até 2.000 a 2.250 calorias, né? Para que não haja nenhum risco dele ter desnutrição. Mesmo o paciente
que está com sobrepeso, que está com obesidade, a gente tem que servir uma refeição para ele completa de legumes, verduras e frutas, né? Balanceado, mas tem que servir, né? Tem que ser essas calorias, esse aporte calórico que eu falo, gente, mas é um aporte calórico do bem, né? Que vai fazer bem para o paciente, né? Que vai recuperar isso tudo do paciente, né? Que vai ser balanceado totalmente para ele. Então, a desnutrição, ela decorre, né, do aporte alimentar insuficiente e inadequado, aproveitamento biológico dos alimentos ingeridos ou por doenças secundárias, né? Então, a desnutrição, ela não é somente, o paciente não está, o aporte calórico dele pode estar menor do que ele precisa, né? Ele está gastando mais desculpa, pessoal, do que ele está gastando mais do que ele está ingerindo. Então, tudo isso vai interferir no estado nutricional do paciente, né? Então, assim, são causas de desnutrição. A falta de amamentação, no caso de bebês, né? Então, assim, tem muitas mães, não consigo, não tive leite, realmente não tive leite, mas a prefeitura tem programas para isso, né? Tem banco de leite, outros, a prefeitura, se a família é de baixa renda, é mais humilde, a prefeitura consegue dar o leite, né, para o bebê, para não acontecer isso, né, dessa desnutrição do recém-nascido. A higiene precária, né, no preparo dos alimentos. Então, assim, a gente sabe que muitas famílias vivem desse jeito, né? Vivem desse jeito. Então, assim, em muitos hospitais também, a preparação, gente, não é nada legal, né? Então, por isso que eu tô lá no hospital, fico de olho, né, o tempo todo nisso, por quê? Porque para acontecer uma intoxicação alimentar é muito fácil. Graças a Deus, até nesses 4 anos que eu estou no hospital, nunca aconteceu nenhuma intoxicação alimentar pela refeição que a gente serve para o paciente que está de via oral, né? Graças a Deus, nunca aconteceu. Então, déficit de vitaminas e minerais, infecções repetitivas, né? Então, paciente que tem infecções recorrentes, sempre, sempre tomando antibiótico, tudo isso interfere também. Doenças diarreicas, né? Com parasitose intestinais, então com vermes mesmo, gente. Então, por isso que é importante, pelo menos uma vez no ano, tomar o Anita, né? Isso aí a gente pode até orientar, porque nós, como somos profissionais da saúde, é nosso dever de dar educação em saúde, de ser promotores da saúde, né? E de promover a saúde, né? De ser exemplo, assim, não falo o que eu faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Não tem essa, né, pessoal? A gente tem que dar um bom exemplo, sim, né? Então isso tudo pode acontecer em paciente hospitalizado, né? Que além da desnutrição, ela não é somente o aporte calórico menor, reduzido. Pode ser também a higiene precária do preparo dos alimentos, o déficit de vitaminas e minerais, infecções repetitivas, né, que devem ser tratadas, essas doenças, né, que é por verminoses, né, tudo isso. Então, aqui mais uma vez, né, fotinha alimentando. Então, a desnutrição, ela está associada, essa aula, gente, a gente vai falar muito sobre isso, porque é muito importante, né, muito importante. É o que eu sempre vou repetir. Gente, o paciente chegou no hospital, terapia nutricional dele, ou a gente mantém ou recupera o estado nutricional do paciente. Então, a desnutrição ela está associada positivamente à permanência hospitalar prolongada.
É aquilo que eu disse, não adianta você só dar a medicação do paciente e ele ficar lá no soro com o complexo B, que é aquele soro amarelo, com todas as vitaminas, que ele não vai recuperar. Ele tem que alimentar. De uma forma ou de outra, ele tem que alimentar. Então, as infecções, as complicações pós-operatórias e a mortalidade. Então, a desnutrição proteico-calórica, né, que é a desnutrição por perda de proteína, né, por depressão da massa magra, catabolismo, tudo que nós já dissemos, ela constitui um dos maiores problemas de saúde pública no mundo, né, não é somente no Brasil, é no mundo. Então, nos países em desenvolvimento, né, apresenta alta prevalência na faixa etária de 0 a 5 anos e provoca estados mórbidos secundários ou a morte, né? Infelizmente, existe muita criança, né, gente, que igual a gente fala que a desnutrição proteico-calórica é um problema de saúde pública no mundo, principalmente na África, né? Que realmente as crianças elas né, vêm a óbito por meio de desnutrição e não tem o que comer, né? Realmente é crítico, é triste, né? Muito triste, mas isso realmente acontece, né? Então, a gente tem que dar, né? Até graças a Deus pelo país que nós vivemos, que nós temos SUS, temos vários programas, né, de saúde pública, de saúde da família, né, que faz isso, né, pessoal, que cuida disso, né, pelo menos dá uma qualidade de vida, pelo menos a alimentação, né, para esse grupo, para essa comunidade, para essa determinada população. Então, né, olha só que gracinha, criancinha comendo, né, muito bom. Então, nas doenças pulmonares obstrutivas, né, que eu já disse, o DPOC, avançada, é comum a perda de peso, né, porque, como eu já disse, o DPOC geralmente são pacientes que são tabagistas, né, fumante passivo ou ativo, pacientes que mexeram com fogão a lenha a vida inteira, tem um risco tremendo, né, porque respira aquela fumaça, né, pessoal, do fogão a lenha, então tem um risco tremendo de ter DPOC. Paciente que trabalha em lugares fechados, que não usam EPIs, não usa máscara, não usa nada e fica respirando aquele pozinho ali, ó, por anos e anos a fim, né? Então aí ele só vai desenvolvendo alergia, bronquite, asma, efizema pulmonar, na hora que vê o pulmão, DPOC já está totalmente comprometido. Então, é comum a perda de peso, né, nesse tipo de paciente, devido à taquipneia, né, e a incapacidade de ingerir quantidade suficiente de alimento frente ao estado hipermetabólico, né, que já são pacientes, assim, que já estão bem comprometidos. Então, a gente tem que ter uma atenção maior a esse tipo de doença, principalmente DPOC, né, paciente quando chega até o hospital, como eu já disse, né, a pacientinha lá com DPOC fazendo o tratamento e querendo fumar a qualquer custo, né? Então, assim, é complicado. A gente tem que conversar, tem que ter uma boa conversa, explicar e dizer, olha, a senhora está fazendo tratamento, né? A senhora tem que alimentar. A senhora tem uma doença pulmonar obstrutiva, então tem que largar do cigarro, né? Senão a senhora vai voltar para a UTI novamente, vai fazer o tratamento novamente e talvez pode ser que a senhora, né, nem chegue a terminar o tratamento, né? Infelizmente, esse é o prognóstico, né? Então, não há um único método de aferição nutricional capaz de diagnosticar alteração do estado nutricional isoladamente ou com precisão. Então, o caso aqui, pessoal, é ali à beira-leito mesmo, o paciente que está consciente, orientado, a gente conversar, ver o que está acontecendo, como que está sendo a alimentação dele, como que foi prescrito, como que eu prescrevi, como que eu prescrevi a alimentação dele, né?
tudo isso. Então, tudo isso vai interferir, né? Não somente assim, o IMC dele tá normal, não. Então dá só uma dieta aí, assim, assado e pronto. Não, não é bem assim, né? A gente tem que fazer a avaliação completa, ver o que está acontecendo com os sinais e sintomas, né? E isso é diariamente que eu faço, né? Diariamente. Então, quanto maior o número de dados coletados do paciente, mais fidedigna será a avaliação nutricional, né? Então, quanto mais dados eu conseguir colher do paciente, mais fidedigno, mais real e melhor vai ser a minha avaliação nutricional, né, em relação a esse paciente. Então, no caso, né, pessoal, é, é, no caso aqui onde eu faço avaliação diariamente, né, é onde a gente vai vendo o paciente está alimentando bem, não está, será que vai ser necessário passar uma sonda, ele teve um rebaixamento, está meio confuso, como que ele está, então tudo isso é diariamente, pessoal, diariamente. Paciente hospitalizado, a gente tem que avaliar eles diariamente. Então, os métodos de avaliação nutricional, né, em geral, são simples, específicos, sensíveis e poucos dispendiosos, como a gente, né, isso aqui eu falo por mim, né? Faço anamnese, um exame físico, faço uma pergunta sobre a história nutricional dele, como era a alimentação dele em casa. Isso aqui, gente, eu tô perguntando, tô falando de paciente que está consciente orientado, tá? Que está internado, mas que é paciente consciente e orientado. Então, técnicas de quantificação de alimentos ingeridos, se ele qual a quantidade, se ele se alimentava bem em casa, né? Porque tem paciente, gente, que realmente tem um metabolismo bom e ele come pouquinho e é o biotipo dele, e a gente tem que respeitar isso, né? A antropometria, né? No caso, são aferições da circunferência abdominal, circunferência do braço, né? Da panturrilha, tudo isso é feito, né? Ou então a gente realmente pesa a altura, né? Exames bioquímicos, a bioimpedância, pessoal. Eu tenho lido alguns artigos e realmente bioimpedância eu não acredito que seja mais tão fidedigna, né? Nesses pacientes hospitalizados, né? Realmente o melhor são essas outras técnicas, né? Que é os sinais e sintomas, o que o paciente está fazendo, está acontecendo, exame físico, né? Os exames bioquímicos, laboratoriais, perfil renal, hepático, gasometria, tudo isso para ver como é que tá a saturação, tudo isso é mais importante, né? Então a bioimpedância a gente deixa um pouquinho de lado. Raio-X, né? Raio-X, tomografia, ressonância, né? São todos exames que são rotineiros, né? Seja na UTI ou até então na enfermaria, no apartamento, né? Se o médico que estiver acompanhando sentir que há necessidade de pedir, quero um raio-x de tórax hoje, quero uma tomografia completa, ou uma ressonância, né? Tudo isso. Então, por isso que todos os dias o médico passa lá, todos os dias eu vou passar, todos os dias a equipe de enfermagem na passagem de plantão vai estar passando o que aconteceu com o paciente, por isso que é importante vocês saberem aí toda a historinha do paciente, o que aconteceu com ele, a admissão, por que ele foi admitido, o diagnóstico, o que está sendo investigado, o que aconteceu, qual a medicação que ele está tomando, se ele aderiu bem à dieta ou não, se ele está alimentando, se ele tem tudo isso, né, pessoal, já tem que estar no prontuário e já tem que estar assim na passagem de plantão de vocês, né, também. Então, eu vou falar só aqui sobre uma avaliação subjetiva global que foi desenvolvida para a gente fazer, mas nem sempre, gente, eu uso ela, né?
eu prefiro mais a conversa ali à beira-leito, né, com o paciente, e quando o paciente está entubado e sedado, a gente faz outro tipo de avaliação com ele. Então, existe essa avaliação subjetiva global, que é um método para avaliar, né, o estado nutricional do paciente, que considera a composição corporal funcional do paciente, originalmente categoria pacientes cirúrgicos. Então, aqui tá ela, né, e pergunta tudo, né, tem a porcentagem e tudo mais. Só que a gente conversando com o paciente, já vendo a historinha do paciente, tudo o que está acontecendo, eu às vezes não faço essa avaliação, né? Não preciso imprimir lá e ir com uma prancheta e fazer a avaliação com o paciente, não. Só de conversar com ele, de estar ali à beira-leito, conversando, avaliando e vendo os sinais e sintomas, exame físico, a gente já consegue chegar, né? A gente já consegue todas as informações do paciente, né? Então, a avaliação subjetiva global, né, o termo tá em inglês, por isso que tá ao contrário. Trata-se de um processo simples, né, de baixo custo, não invasivo e permite a identificação de enfermos, né, que requerem terapia nutricional, assim como também pode servir para monitorar, né, a eficácia da mesma, avalia a perda de peso, gordura, massa muscular, mudança da ingestão da dieta, né, sendo eficaz para o diagnóstico de desnutrição proteico-calórica do adulto hospitalizado. Mas é como eu disse, gente, nem sempre eu uso essa avaliação aqui, tá? Eu acho que assim, a gente já conversando com o paciente diariamente e já sabendo toda a historinha dele, o que está acontecendo, tudo, e todas as informações já ficam registradas, né, no computador, toda a historinha dele, tudo bem organizado, então a gente já consegue tratar, né? Já consegue ver o que está acontecendo. Então, mais uma vez, né, só para a gente concluir, a avaliação subjetiva global, ela é indicada para avaliação nutricional de desnutridos crônicos, estáveis hemodinamicamente, né, que não estejam entubados, nem sedados, no momento da avaliação, com difícil recuperação do peso corporal, devido a alguma doença de base que o paciente já vem, né, ele já tem uma doença de base como hipertensão, diabetes, o próprio DPOC, né? E não deve ser utilizado isoladamente para estabelecer um diagnóstico de desnutrição. Então, nenhuma avaliação, pessoal, é um conjunto, né, que nós fazemos de avaliação para detectar, no caso, o paciente, se ele está em desnutrição, qual o estado nutricional em que ele se encontra. Então, não é somente uma avaliação que vai determinar isso, né? É um conjunto de avaliações, né? Um conjunto. Então, por isso que eu estou citando ela, mas porque ela é um meio prático de avaliação, né? Às vezes eu uso, às vezes não. E assim, só a conversa beira-leito, exames bioquímicos, o exame físico com o paciente, a gente já consegue chegar num diagnóstico mais preciso e numa avaliação melhor do paciente, né? Aqui eu preciso muito, né, gente, de vocês, porque é vocês que vão estar ali com o paciente diariamente, né? Vocês é que estão ali na lida todos os dias, né? Então, por isso que é muito importante sempre anotar tudo no prontuário em relação ao paciente. Se for trabalhar em UTI, tudo no balanço, joga tudo no balanço, tudo no balanço, tudo no balanço, né? Porque assim, é pelo balanço que o médico
olha quanto que o paciente teve de diurese, olha os sinais dele, né? No caso, pressão arterial, HGT, né? No caso, a glicemia dele, como é que tá, se deu uma hipo, se deu hiper, através dele, olha a diurese, olha se ele evacuou, olha se o balanço ficou positivo ou negativo, né? Então, é através desse balanço, eu falo isso da UTI, que o médico já prescreve, ó, então vamos diminuir o soro, aí através vem os exames bioquímicos, né, que é pedido diariamente. E aí, como tá esses exames bioquímicos, como tá a função renal desse paciente, como tá a gasometria arterial desse paciente, né? Então, tudo isso é avaliado, né? E a equipe de enfermagem junto, viu, pessoal? Não é somente o médico, não. A equipe de enfermagem tem que estar junto e saber o que está acontecendo com o paciente, toda a historinha dele. Então, a deficiência nutricional, ela acarreta vários danos funcionais, anatômicos, metabólicos e emocionais, né? Entre outros, interferindo diretamente no resultado dos tratamentos terapêuticos, né, devendo ter um segmento interdisciplinar, aquilo que eu disse. Não adianta o paciente receber só medicação, ele tem que ser nutrido, né? Ele tem que ser nutrido. Então, a avaliação subjetiva global é uma estratégia de avaliação de risco nutricional que pode ser realizada brevemente à beira-leito, conseguindo os resultados fidedignos e permitindo a identificação e complicação em virtude do estado nutricional, né, a partir da anamnese e do exame físico. Mas aí, pessoal, o melhor que tem é isso aí, a gente fazer o exame físico e olhar o que está acontecendo com o paciente e conversar com ele, né? Realmente o paciente que está consciente e orientado, né? Senão, aí já é outro tipo de avaliação, né? Então, esse estudo, falando ainda sobre avaliação subjetiva global, né, justifica pela necessidade da avaliação da enfermagem quanto ao risco nutricional dos pacientes hospitalizados. Então, a própria enfermagem, na hora da triagem, pode estar fazendo também, não tem problema nenhum, né? Quando o paciente for admitido aí às 3, 4 horas da manhã, né? Se por acaso a equipe de enfermagem já quiser fazer, né? Toda essa avaliação pode ser feita também. Então, desse modo, o objetivo dessa avaliação é identificar o risco nutricional dos pacientes hospitalizados, mas não é somente ela, né, gente? É um conjunto de fatores que eu já citei desde a outra aula, né? Além do IMC, dos sinais e sintomas, exames físicos, laboratoriais, tudo isso a gente vai fechando o diagnóstico do paciente, né? Enquanto isso, ele já está sendo nutrido, né, gente? Paciente admitido, já faça avaliação nutricional, já vamos nutrir e já vamos, né? Já vamos ver qual via de alimentação e tudo mais, porque ele tem que estar sendo nutrido. É avaliado diariamente? Sim, é avaliado diariamente, mas ele tem que estar sendo nutrido. Então, só terminando aqui, né? A avaliação subjetiva global, ela demonstrou ser um método prático de avaliação de risco nutricional de pacientes hospitalizados, né? Recomenda-se a sua aplicação pela nutricionista e também pode ser pela equipe de enfermagem, né? No momento da anamnese, para que a triagem do estado nutricional e no decorrer da internação para a avaliação do paciente. Então, é tipo isso aqui, né, gente? Pode ser eu ou vocês que podem estar colhendo se for para fazer a avaliação subjetiva global com o paciente, né? Pode ser tanto eu quanto vocês, né? Mas assim, ela não é somente o único parâmetro, né? Tem também os sinais e sintomas, os exames físicos, tudo isso. Tem o IMC, o peso do paciente, como ele tá, o diagnóstico, as doenças de base, fatores de risco, né? Tudo isso
vai interferir na nutrição do paciente, tudo isso vai interferir no tempo de hospital, né, no tempo de internação, né? Então, assim, não é somente ela que vai fechar o diagnóstico em relação a isso, né? Então, tem que ser feito diariamente, né? A gente tem que avaliar o paciente diariamente, pensar, sempre pensar, gente, sempre pensar. Não é somente o medicamento, não é somente o medicamento. O paciente tem que nutrir, ele tem que nutrir ele tem que alimentar, mesmo que seja tratamento paliativo, tem que nutrir ele, tem que deixar ele confortável, né? Isso é muito importante, isso é mais do que ciência, é a gente ser humano e cuidar, né? Então, é isso, a gente acabou mais uma aula, né? Então, até a próxima aula. Obrigada pela atenção.